Olá pessoal, como todas as semanas vamos falar um pouquinho das previsões astrológicas, ou seja, examinando as configurações astrológicas dessa semana que vai do dia 2 ao dia 8 de maio, né? Sempre começa assim no domingo, vai até o sábado, portanto pega essa semana. Tem pessoas que começam, já me aconteceu de pegar a semana na segunda-feira, mas não é usual. Então o usual é começar a examinar o céu na segunda-feira, no domingo. E aí o que acontece? O domingo, dia 2 de maio, lembre-se que no dia 1º de maio, dia do trabalho, mudança de energia, mudança de mês, e nós tivemos duas coisas muito importantes no céu, duas configurações que não podemos deixar de observar. Primeira coisa, o Sol que estava se aproximando, está se aproximando, e ainda em conjunção. Quando a gente fala conjunção em astrologia, estamos falando de alinhamento, né? O Sol colocado de um lado, Urano colocado do outro e a Terra no meio, né? Muitas vezes exatamente assim que acontece. Então, e Urano está no signo de Touro, mas Urano é o planeta que rege Aquário, onde está atualmente transitando Saturno. Muito bem. Então, esse signo de Aquário, do qual Urano é regente, Urano é um planeta imprevisível e é um planeta... É o planeta das oposições, é o planeta do não, é o planeta de liberdade, é o planeta de eu não aceito que você mande em mim, é o planeta que fala assim sobre o coletivo, é muito idealístico, e também fala de solidariedade. Nós estamos falando muito nesse período da fome, da falta de comida, da falta de alimento, da falta... Está no signo de Touro, esse Urano está no signo de Touro. Quando ele entrou, nós começamos a comprar pela internet, vender pela internet, usar a internet para as nossas transações comerciais. Isso é muito bom, porque nos amplia o campo de ação, né, de quem compra e de quem vende, mas eu acho que até o feirante, tá? Porque na realidade, nesse período de confinamento, o feirante também veio ajudar, mandando as fotos. Olha, eu tenho isso na banca e posso entregar para a senhora. Então eu acho assim fantástico esse Urano. Mas o Sol, ele é representativo do governo, dos chefes, da pessoa que mandam. Isso tanto em micro, ou seja, dentro de uma família seria o chefe de família, quando é dentro de uma empresa é o proprietário da empresa, e, claro, os governos. Então, eu estou vendo no céu essa configuração que cria um ambiente de extremismo. Até porque tanto o signo de Touro quanto o Escorpião, que está do outro lado, que está no eixo, são signos extremos e violentos. Por outro lado, a Lua, que teve a Lua cheia, né? E essa lua cheia que aconteceu no dia 27, se eu não me engano, 27 de abril, que tem essa influência enorme durante os 7 dias, está entrando no quarto minguante. Muito bem. Só que, por enquanto, o começo da semana está marcado por essa lua Plutão. Lua em conjunção com Plutão no finalzinho de Capricórnio. E Capricórnio também tem relação com quem nos rege, tem relação também com as empresas, com o nosso trabalho, com aquilo que nós conquistamos. E de repente essa lua, né, que faz essas movimentações populares, porque lua em astrologia mundial significa povo. Movimentos de cardume de peixes. Então o que acontece? Acontece que de um lado esse Sol Urano, né? Ou seja, de um lado o chefe sendo incomodado por manifestações e por coisas assim contra, né? Por causa de Urano, ou por pressionado para liberar o comércio, para liberar as transações. Ninguém mais quer sair
assim, o pessoal, posso falar em português, claro, tá de saco cheio, tá? Então, ninguém mais quer ficar preso. Por outro lado, tem essa lua Plutão, que é uma lua que fala do medo, fala dos fantasmas que estão fechados na nossa psique, fala principalmente do monstro que está fechado no seu armário, que você não quer enxergar. E aí, medo de perder o emprego, medo de não conseguir voltar a trabalhar, medo de não conseguir voltar a ter trabalho e também ter o sustento. Então, esse ambiente é um ambiente péssimo essa semana, péssimo. Está se falando muito também, ainda, claro, do Covid, dos mortos, das perdas, dos remédios. Estamos aí todos esperando essas vacinas como se fossem salvadoras, né? Algumas vão ser, outras menos, todas elas têm como intuito nos ajudar a superar esse período, porém existe o pró e o contra sobre as medidas que foram tomadas pela Organização Mundial da Saúde, pelos povos, pelos governos, sobre os vários lockdowns. Por que fecharam o cinema, mas não fecharam o restaurante? Por que fecharam o teatro, mas se pode ir no restaurante tomar cerveja, mas não pode ir no teatro ver uma peça de teatro, nem que seja de longe? Por que abriram um jogo de futebol? Entendeu? Tudo isso é um questionamento que muitas pessoas se fazem. Né? Uma coisa que está aumentando também, aqui no Brasil talvez não tenhamos muita consciência, mas é a migração que vem da África no Mediterrâneo e que já fez vários mortos. Tá? E também teve mortes religiosas, né? Causados por eventos religiosos, tanto na Índia quanto agora em Israel. Então precisa tomar cuidado ainda, porque Júpiter está influenciando o comencinho, os primeiros graus de peixes. Ele vai ficar ali um pouquinho, depois ele retrograda, ele vai embora, ele vai voltar lá para Aquário. Vai dar para nós aquela vontade de começar, de recomeçar e de fazer as coisas novamente, usando nossos talentos, né? Usando aquela bagagem que nós temos, todos temos uma bagagem com qualidades, essas qualidades que vão nos ajudar a driblar essa pandemia e as dificuldades que ela causou. Mas nós não podemos ficar esperando que isso caia do céu, né? É engraçado, né? Porque o signo de Touro tem um pouco a ver com o maná, né? O maná que caiu do céu no deserto, quando os hebreus estavam atravessando o deserto e fugindo, né, da escravidão. Se nós queremos fugir dessa escravidão no qual esse vírus nos colocou, não podemos só esperar o maná virá. Porque a divina providência, ela não tá para nos castigar, a divindade, né? Se ela existe, como ela age, como nós a percebemos, ela é próspera, ela quer te doar a vida, mas infelizmente a nossa ação como seres humanos foi destruidora. O progresso advindo depois da Segunda Guerra Mundial foi um progresso maravilhoso, mas que deixou sequelas terríveis. Tá? Especialmente o petróleo, né? Chamado ouro negro, mas é um ouro amaldiçoado e que nós devemos abandonar. A energia fóssil é um dos maiores erros, é como quando a gente acha um objeto precioso e não sabe o que fazer dele, e no começo você fala, nossa, eu achei esse objeto precioso, vou ficar rica, vou fazer aquilo, depois isso causa muitas desgraças, alguém vai querer te roubar, alguém vai cobiçar, outra pessoa, quer dizer, às vezes uma coisa maravilhosa causa uma coisa negativa. Eu acho que o ser humano, através do petróleo, através das tecnologias que nos trouxeram, sim, muito crescimento, meteu o pé pelas mãos. Então, essa é a minha opinião, gente. Vocês podem comentar, conversar comigo, tá? Porque acho
acho adorável a gente poder trocar ideias sem agressões, com muito respeito, porque eu respeito a opinião do outro, e se a outra pessoa não pensa como eu, muitas vezes aquilo que ela me oferece como sua própria opinião, ela pode ser útil para mim. Ela acrescenta alguma coisa. Talvez eu mude de opinião, talvez não, talvez eu faça o caminho do meio, você também faz. Que, aliás, é a árvore da vida, né? Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. O caminho do meio está aqui atrás de mim, né? Você está vendo aqui nessa figura? Você tem o sol central, a consciência crítica, a consciência universal, a consciência do amor para todos. Então, devemos mais do que nunca evitar enfrentamentos, debates, procurem manter... Você tem uma opinião? Entra nos grupos no qual a sua opinião é igual à sua. Assim você não precisa brigar com ninguém. E aí você também não precisa convencer ninguém. Ninguém precisa convencer ninguém. É uma coisa muito importante que eu vou deixar para reflexão, e não sei se é verdade, mas me contaram que uma vez perguntaram para Einstein, né, o grande cientista, perguntaram para ele era pisciano, tá, como eu, e perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E ele falou, eu não acredito, eu sei. Então, a consciência da mente universal, da mente divina, não precisa convencer ninguém. Não estou falando de religião, estou falando de sentir. Sentir que existe uma consciência divina por trás de todos os acontecimentos que nos acontecem e que nós estamos aqui para aprender. Sempre teve catástrofe, sempre teve... Ao longo dos milênios e da história da humanidade, nós já passamos por isso. E agora nós estamos num período de transição, saindo da era de peixes para entrar na era de aquário, buscando esse caminho novo de solidariedade, de liberdade, de ajuda ao próximo, de tolerância. Mas, por enquanto, estamos no meio de uma enorme confusão. Salve-se quem puder. Então, é isso que causa todos esses enfrentamentos, esses debates, essas coisas que às vezes até saem um pouco do respeito, né? Então, eu peço para vocês, escutem mais a voz do coração, façam o que vocês podem para ajudar, se vocês puderem, né? A gente vai vacinar, leva uma comidinha lá, né? Um alimento, a gente vai no supermercado, deixa lá um saquinho de arroz nesses grupos, aí vocês vão dizer, ué, mas o governo não pode fazer isso? O governo já faz, mas por que você tem que olhar para o outro? Faça você a sua parte, se cada um fizer a sua parte, nós vamos melhorar esse mundo. Tá bom? Então é isso. Ó, não esqueça de toca o sininho, se inscreva no meu canal, me ajude a melhorar essa audiência, né? Porque aí eu vou ter também mais ânimo de ficar conversando com vocês, trocando experiência, trocando meu conhecimento. Passem uma boa semana. Namastê.